1 Crônicas, capítulo 9. Esta é a genealogia completa de todo Israel, conforme foi registrada nas crônicas dos reis de Israel e Judá, da época em que Judá foi levado cativo para a Babilônia por causa da sua infidelidade. Os primeiros israelitas a retornar do exílio para suas casas e cidades foram os sacerdotes, os levitas e os oficiais do templo. Dentre os descendentes de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés, que retornaram para Jerusalém, estavam Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, da descendência de Pérez, filho de Judá. Dos descendentes de Selá estavam Asaías, o mais velho, e seus descendentes. Da família de Zera estava Jeuel. Havia um total de 690 descendentes de Judá. Dos descendentes de Benjamim estavam Salu, filho de Mesulão, filho de Rodavias, filho de Rassenua, e Ibnéias, filho de Jeroão. Elá, filho de Uzi, filho de Micre. Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnias. Foram 956 dos benjamitas. Todos esses eram chefes de famílias. Dos sacerdotes estavam Gedaías, Jeoiaribe, Jaquim, Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadoque, filho de Meraiote, filho de Aitube, que era chefe encarregado da casa de Deus. Adaías, filho de Jeorão, filho de Pazur, filho de Malquias, filho de Masai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer. Eram 1.760 sacerdotes. Todos eram chefes de famílias e homens habilidosos e experientes no ofício de adorar a Deus. Dos levitas estavam Semaías, filho de Hassube, filho de Azricão, filho de Razabias, um merarita. Baquebacar, Heres, Galau, Matanias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Asaf. Obadias, filho de Semaías, filho de Galau, filho de Gedutum. E Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, que vivia nos povoados dos Netofatitas. Os responsáveis pela segurança eram Salum, Acube, Talmon, Aimã e seus irmãos. Salum era o chefe. Até hoje eles são os guardas da porta do rei a leste. Também vigiavam os acampamentos das famílias dos levitas. Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá e seus parentes entre os coreitas, eram encarregados da guarda da entrada da tenda, assim como seus antepassados vigiavam a entrada do acampamento do Eterno. Antigamente, Finéias, filho de Eleazar, era encarregado dos guardas, e o Eterno estava com ele. Depois, Zacarias, filho de Meselemias, foi designado guarda da entrada da tenda do encontro. O total dos escolhidos para a guarda era de 212 homens, oficialmente registrados nas genealogias de seus povoados. Davi e Samuel, o vidente, os escolheram a dedo, por serem confiáveis. Eles e seus descendentes tiveram a responsabilidade permanente da segurança da entrada da casa do Eterno, o lugar de adoração. Os guardas principais eram posicionados nas 4 entradas, leste, oeste, norte e sul. Seus parentes dos povoados eram escalados para o dia de folga dos guardas. Os 4 guardas principais eram encarregados da segurança nos 7 dias da semana. Como levitas, eram também responsáveis pela segurança de todos os suprimentos e valores armazenados na casa de Deus. Eles vigiavam a noite inteira e tinham as chaves para abrir as portas toda manhã. Alguns eram encarregados dos utensílios do serviço do templo. Eles conferiam todos os utensílios quando os guardavam e quando os tiravam. Outros eram encarregados do material do santuário, da farinha, do vinho, do azeite,
do incenso e das especiarias. Alguns sacerdotes tinham a função de misturar os óleos para preparar o perfume. O levita Matitias, filho mais velho de Salum, o coreíta, era responsável por assar os pães para a oferta. Alguns dos seus parentes coatitas eram encarregados de preparar os pães que eram postos na mesa todos os sábados. Havia também os músicos, todos chefes de famílias levitas. Eles tinham moradias permanentes no templo, porque suas obrigações cobriam as 24 horas do dia. Por esse motivo, eram dispensados de outras atribuições. Eles eram chefes de famílias levitas, conforme o registro de suas genealogias, e moravam em Jerusalém. Jeiel, pai de Gibeon, morava em Gibeon. Sua mulher chamava-se Maaca. Abdon era o filho mais velho. Os outros eram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miquilote. Miquilote foi pai de Simeia. Eles moravam na mesma região dos seus parentes em Jerusalém. Ner teve Quis. Quis foi pai de Saul. Saul foi pai de Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbaal. Meribe Baal era filho de Jonatas e pai de Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque e Tareia. Acás foi pai de Jadá. Jadá foi pai de Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri foi pai de Moza. Moza foi pai de Bineá, que foi pai de Refaías, que foi pai de Eleasa, que foi pai de Azel. Azel teve 6 filhos: Azricão, Bocro, Ismael, Searias, Obadias e Hanã. Todos esses foram filhos de Azel.